Olá, olá, testando aqui agora. Vamos lá, vamos lá. Tchutchururu. Olá, Anne. Deixa eu só fixar isso daqui. Rosa. E aí, Dani? Tudo bom, pessoal? Como é que tá o áudio? Estão escutando? Consegue me escutar? Áudio tá chiando, tá bom? Tá bem? Dá um joinha para saber se tá bem o áudio, por favor. Tá ok. Valeu, Dani. Ah, que bom, que bom. Talk about it. Olha só, Carol, tudo bom? Blog Tours Life. Vão se seguindo aí, viu, galera? Todo mundo que vocês estão entrando aí são pessoas que sempre vale a pena estar acompanhando. Não perca a oportunidade de network. Eu acho que toda live aqui a gente acaba criando networking, acaba descobrindo novas pessoas aí que contribuem aí pro nosso mercado, né? Doutora Cíntia deve estar entrando daqui a pouquinho. Vão se acomodando, puxando a cadeira, que eu estou ajustando aqui também. Então hoje todo mundo está se desafiando aí para entender um pouco de semiótica. Tem que ser sincero que eu sempre tive resistência também desde a faculdade. Deixa eu só baixar o volume aqui. Olá, doutora! Chegou! Vamos lá. Chegando. Doutora conectando. Ops, peraí. Ops! Oi, pessoal. Aê! Seja bem-vinda, doutora. Doutora Cíntia. Obrigada, pessoal, viu? Tá bom Vamos se assim? Tô me aproximando. enxergando legal? Tá ótimo, áudio tá legal, imagem tá legal, tá tudo ok. Imagem ok, sobrancelha ok. Tudo ok. Fazer até o cabelo hoje, ó. Olha só. Brincadeira. Mas tem um Mas é legal. pouquinho de verdade. É, né? Mas vamos lá. O pessoal vai chegando. Já estão puxando a cadeira aí para sentar. E aí, como é que tá o Deixa eu tempo só. hoje aí? O tempo tá bom, muito bom. Sempre, nunca tenho que reclamar. Aqui tá esfriando. Logo, logo tô aí também, que eu gosto do friozinho de São Paulo. Ah, é? Bom, vamos lá. Deixa eu só ir organizando aqui então. O pessoal tá entrando. Bom, gente, para quem aí tá chegando, só para alinhar, talvez, né? Vocês vão ver que às vezes eu vou estar olhando meio que para lá e para cá, porque hoje eu sou o aprendiz aqui, né? Estamos aqui diante de uma doutora especializada né, para passar muito conhecimento para a gente, principalmente de um tema muito importante. E eu vou, às vezes, ficar olhando para cá, porque eu estou acompanhando o script, né, para a gente não sair muito, porque o assunto semiótica, né, doutora, facilmente a gente começa a sair do caminho, porque ele vai pegando caminhos, né, vai cruzando outros caminhos. Então, a ideia aqui, gente, é desmistificar um pouquinho esse medo que o pessoal tem da palavra semiótica, né? Acho que desde o tempo de faculdade, acho que foi o primeiro contato de muita gente, principalmente quem é da área de humanas, comunicação, né? Teve algum contato, trabalho com a linguagem, de alguma maneira, ouviu falar alguma coisa, faz uma pequena ideia e como que associa isso ao turismo. Então, a doutora, ela criou realmente um livro incrível, que ainda não pôde, né, adquirir. Esse livro aqui ajudou bastante, tá? A entender, a quebrar um pouco dessas barreiras que tem, né? Porque é importante. Linguagem, gente, turismo, proposta visual, tudo mais, que trabalha com desejo, desperta, né? Desejo nas pessoas.
quando você estuda ela um pouco melhor, a gente sai daquela coisa do vamos testar para ver no que vai dar, a gente começa a ter um pouco mais de certeza do que tem para acontecer. Então, a gente está com uma especialista aqui, hoje eu estou como aprendiz, vou tentar colaborar e tentar ajudar a traduzir, porque é um aprendizado constante. Eu vou querer que aí a doutora faça uma apresentação rapidinha dela, para quem está vindo aqui da comunidade do Thiago Akira, né, possa entender um pouquinho do seu trabalho e o que a gente vai começar a discutir aqui hoje. Fica à vontade, doutora. Então tá, pessoal. Eu sempre brinco nas minhas aulas, quando eu inicio o semestre, que eu namorei, noivei e casei e divorciei no turismo. E eu estou aqui. Só que aí eu associei algo muito importante, que é a comunicação. Tá? Então, eu sou formada em hotelaria, depois eu fiz uma especialização em jornalismo, depois eu decidi que eu queria dar aula, então eu fui fazer um mestrado na USP. Os turismólogos aqui, todos conhecem o professor Mário Beni, foi meu orientador, é meu querido mentor até hoje. E durante um bom período, eu coordenei cursos de turismo, curso de hotelaria, implantei, etc. e tal. Até que chegou um momento que eu queria mais, então eu decidi que era hora de eu fazer um doutorado. E aí eu queria, assim, dar uma sequência nessa coisa da comunicação, da linguagem, que sempre me atraiu muito. Então eu fui fazer um doutorado na PUC São Paulo em comunicação e semiótica. Mas eu vou ser bem sincera para vocês. Eu, na verdade, eu havia, né, sabia o que era semiótica, mas não tinha ainda assim uma noção. E aí o meu primeiro dia de aula, né, era de semiótica psicanalítica, com um super cara argentino, que a gente não entende o que ele fala, tá? Não é nem português, nem espanhol. Né? Esse foi o primeiro dia. Aí eu pensei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E ele com o objeto, uma luminária. A aula toda foi em cima da luminária. Então, assim, eu fiquei muito assustada, tive que correr atrás, né? Porque a semiótica, né? Você tinha que dar um jeito. E aos pouquinhos eu fui me apaixonando e fui percebendo como ela é importante e como a área do turismo ainda é carente de conhecer mais sobre a semiótica. Tá? Então, assim, eu terminei meu doutorado, eu defendi meu doutorado em 2013. Certo. O que eu pesquisei? Eu pesquisei sobre visualidades, né? Eu sou muito ligada ao visual, às imagens, à fotografia. Tenho uma influência de minha irmã, que foi uma grande fotógrafa, embora eu mesma não goste de fotografar, só de estudar as imagens, né? É verdade. E aí eu queria trabalhar com o quê? Com jornalismo de turismo, porque eu já tinha feito isso no mestrado, tá? Sim. Então eu fui analisar as imagens, né, a visualidade, né, das revistas de turismo, que elas estão aí o tempo todo construindo imaginários e imagens. Tá? A gente pode hoje trazer isso tudo para as mídias sociais. É a mesma coisa, é a mesma linguagem. Tá? Então, foi assim que eu acabei conhecendo a semiótica. Depois disso, eu recebi um convite, né, para tentar fazer um pós-doc na Federal do Paraná. Eu escolhi o professor Gandara, o professor Gandara me escolheu e eu fiz esse pós-doc em marketing turístico, né, puxando toda essa coisa da linha semiótica, tá? E aí eu não fiquei satisfeita, que eu queria mais um pouco, fechar. E aí eu fui fazer o segundo pós-doc. E a pessoa falou, nossa, se eu pudesse, eu faria o terceiro, tá? Que eu gosto de... Que bom. Aqui na USP, na IAT, com o Panosso foi meu supervisor. E aí ele topou a minha ideia, que era construir uma teoria, né, para ser aplicável, prática, né, sobre a semiótica do turismo. Então, assim, esse livro que o Thiago mostrou para vocês, ele é fruto de
10 anos quase de pesquisa, né? E eu, na verdade, organizei e sistematizei toda a minha teoria, a minha proposta, aí no livro, tá, pessoal? Então, essa é a professora Cíntia. Hoje eu trabalho com consultoria e pesquisa. Eu continuo pesquisando, eu continuo publicando. Às vezes eu tenho alguns convites para dar aula na pós, só que eu não tenho mais vínculo nenhum com instituição nenhuma, tá? Entendi. Na verdade, eu me tornei algo assim, meia freelancer da educação, tá? É Certo. verdade. O semioturismo surgiu dessa ideia, tá? De desenvolver mais a semiótica do turismo, porque toda vez que eu estou lá olhando que o pessoal, que vocês estão publicando, eu continuo pesquisando, tá? E para poder passar, né, como é importante o mercado, né, e a academia conhecer mais a semiótica Isso é do verdade. turismo, tá? E Então, tem que ter alguém para levantar a bandeira, né, doutora? Senão, esperar que desperte esse desejo de espontaneamente das pessoas, daí precisa realmente de alguém para trabalhar isso. E é esse o trabalho que a doutora vem realizando, né? E sempre aí, eu acho que quase todo mundo hoje que produz conteúdo, que está nesse mercado, conhece um pouquinho do trabalho dela, porque ela também é muito ativa, né, doutora? Sempre está participando com todo mundo, comenta, participa, troca ideia. Então, acho que essa é a proposta mesmo, né? E é o que a gente está tentando construir aqui. As lives que a gente está construindo, que todo mundo que a gente está conectado, né, acaba estimulando isso. A gente acaba criando uma comunidade que está procurando melhorar o mercado, né? Todos ganham nisso. Não existe... né, a gente tem concorrentes, pode até dizer que é concorrentes, mas o concorrente só vai se manter no mercado se tiver um mercado que aceita, né, que entende o valor do que a gente faz, do nosso trabalho. Então, é essa proposta que a gente quer trabalhar, essa proposta que a gente quer começar, e sem delongas, doutor, vamos lá, que o nosso tempo ele é curto, né? Aquela primeira etapa, que inclusive foi uma das perguntas que o pessoal mandou, começando pelo começo, uma semiótica descomplicada, tá? De forma, assim, muito leiga, por mais leigo dos leigos entender, para não chegar assustado, né? Depois a gente pode até falar ela um pouco mais um pouco mais científica, mas vamos começar com leigo para o pessoal entender de uma vez onde está a semiótica, como trabalha a semiótica e o que é a bendita da semiótica. Eu queria só fazer uma parte que não é vergonha nenhuma a pessoa não conhecer o que é semiótica, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tanto que toda vez que alguém me pergunta assim, o que você faz? Eu trabalho com semiótica, eu trabalho com pesquisa em semiótica, em comunicação turística. A pessoa, semi o quê? Então é super normal, é signo astrológico? Eu falo, não, gente, peraí, vamos começar. Então, é assim, a semiótica, ela vem lá dos tempos dos grandes filósofos, tá? E, na verdade, ela já era praticada, mas ela não tinha, vamos assim dizer, uma sistematização, tá? A semiótica nada mais é do que a ciência das linguagens. E aí, quando a gente diz ciência das linguagens, as pessoas... então agora entendi. É a língua materna? Não. Não é linguística, tá? Elas estão muito próximas, tá? Mas não é linguística. Ela estuda qualquer tipo de linguagem. Então, assim, vocês estão vendo hoje mais de perto o meu rosto, né? O meu rosto já é um rosto mais, né? Idosinho. Então, assim, cada marca daqui, entendeu? É uma história minha. E vocês estão, na verdade, do lado de vocês, semiotizando, interpretando, né? Então, vocês estão interpretando os meus traços faciais, os meus gestos, o meu tom de voz. Essa é a minha linguagem corporal, o meu olhar. A gente, quando fala ciências da linguagem, a gente faz aí referência à arquitetura, à fotografia, à política, né? E aí, o exemplo que eu sempre dou, que eu acho que é super
fácil de entender, qual é a primeira coisa que nós fazemos quando nós nascemos? Vai, responde aí, Thiago. O que Quando você fez nascemos, quando você nasceu? É, eu primeira não lembro, hein? coisa, Faz tanto tempo, hein? Mas provavelmente eu tive que respirar. você chorou ou não chorou? Procurar. Ah, chorar. Ah, não lembro, mas deve ter chorado sim. Então, o bebê não chora? E o que é o Sim. choro? Cheguei, né? Tô aqui, sou eu, ó. Tô Aham. chorando. Isso é a linguagem de entrada da vida, tá? Isso é a Uhum. linguagem. Então, quando a gente está falando de semiótica, a gente está falando do estudo das linguagens. Algumas pessoas podem dizer assim, ah, mas é muito amplo. É amplo, mas ela é super definida, tá? Uhum. Ela tem aí, ela esbarra com a antropologia, ela esbarra com a comunicação, tá? E outras áreas, mas ela é única, tá? Então, isso é Uhum. semiótica, tá? O Certo. estudo das linguagens, né? E aí tem os signos, né? Que é, na verdade, o principal elemento, tá? A base de tudo. E o que é um Certo. signo, pessoal? É aquilo que representa alguma coisa para alguém em um determinado momento e num determinado contexto social. Porque, assim, vamos supor, o bebê, né? Voltando ao exemplo do bebê. Na Inglaterra, as crianças, os meninos usam cor-de-rosa, tá? Aqui no Brasil, se você colocar no bebê recém-nascido uma roupa inteirinha cor-de-rosa, sabe, vai sair um monte de, como? Isso é coisa de menina. Vocês entendem? Então, assim, é uma Uhum. questão também do contexto social, Do né? repertório que ele tem, né? Exatamente, é o repertório. Deu para entender, pessoal, o que é semiótica? Deu. Responde aí, eu espero um pouquinho, eu e o Thiago esperamos um pouquinho, porque senão Legal. eu volto, que é super importante. Ó, trazendo para o turismo, Entendeu? aproveitando o gancho, doutora, seria mais ou menos como se a gente associasse a imagem da Torre Eiffel, ou alguma coisa assim que para alguns vai ter algum significado, para quem já foi é diferente de quem nunca foi, de quem nunca viu não vai interpretar o que é aquilo, então são formas de repertório que você tem e que isso também está ligado com muito na comunicação, que é o que a gente vai conversar aqui, que às vezes a gente tenta comunicar usando a linguagem, figuras de linguagem, signos, e às vezes a gente acha que supõe que aquele público está interpretando, mas ele não caiu a ficha para ele não entendeu. E é essa ruptura que eu acho que acontece muito quando você não entende um pouquinho, não precisa se aprofundar tanto em semiótico, o básico do básico é entender que, de repente, se a pessoa não está interagindo com aquilo, não está entendendo, é porque, de repente, o repertório que ela tem não está funcionando, as associações Exatamente. de imagem que você está tentando trazer para ela não faz sentido, ou não é o momento certo, de repente você tem que, né, aquela jornada, trazer ela por uma imagem que seja mais generalizada, ele entra, começa a aprender, entender mais sobre aquilo, e isso vai apresentando novas imagens, novas referências, e é esse processo que eu acho que seria mais ou menos isso hoje, se a gente pudesse associar dentro do Olha, turismo. é um bom exemplo, está até no meu livro. É assim, Uhum. você vê uma foto, eu, Cíntia, vejo a foto do Corcovado, do Cristo Redentor. O meu olhar ali é um olhar de turista, então, para mim, aquele é um signo do turista. Entretanto, se eu fosse uma moradora da cidade do Rio de Janeiro, para mim é que era um signo apenas da cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, isso é semiótica, né? Uhum. E aí, o que acontece? Se você não souber passar a mensagem corretamente, ela não vai ter feedback nenhum, tá? A pessoa do outro lado não vai conseguir interpretar da maneira com que você gostaria que fosse interpretada, né? Uhum. Dentro daquele teu projeto. Olha, um outro exemplo. Por que a gente não vê nas revistas em turismo, nos sites, vamos começar para trás, né? Nos suplementos de turismo, sempre imagens coloridas. Por quê? Porque Uhum. a imagem colorida, ela tem mais veracidade
com a realidade daquele local turístico. Muitas vezes a foto PB, preto e branca, ela é muito mais bonita em termos estéticos. Mas o seu cliente não quer muito pensar, entendeu? Ele quer que aquilo entre rápido para ele. Tá? Verdade. Ele está semiotizando rapidamente, porque isso é algo inconsciente, né, pessoal? Eu quero que vocês entendam que a nossa vida é semiótica, tá? Nós estamos o tempo todo aí interpretando tudo que está em nossa volta. E até ao contrário também, né, doutora? Se você vê uma foto super tratada, plastificada, que você olha e fala, isso aqui é montagem, que muito no turismo a gente vê, ela também causa uma desconfiança, causa às vezes, aquilo que você queria trazer como algo, tipo, atrair a pessoa, queria que assim, isso aí é montagem, não deve nem ser desse jeito. Então, tem que saber, né, conduzir, de repente é legal para um canal de fotografia, que o pessoal já sabe que usa efeito, tratamento, mas de repente no turismo você querer enfeitar demais, querer forçar, né, que é tudo aquilo e nem de repente tudo aquilo, pode causar também um efeito contrário, né? Sim, com certeza, porque assim, você percebe que aquilo foi extremamente trabalhado para te induzir a pensar, a se projetar em tal situação. Então, assim, a semiótica do turismo, ela estuda a linguagem do turismo. E aí, né, o que é o turismo? Na verdade, são as 3 dimensões mesmo, né? A do turista, a do trade e da mídia. Então, vamos dizer que nós estamos aqui no papel de mídia, tá? Certo. E essa é a função, tá? O trade e a mídia tem um enfoque semiótico numa linguagem persuasiva, tá? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que é a questão da ética, né, Tiago? O pessoal tem muito preconceito com o publicitário porque acha... É a mesma coisa com a linguagem turística, tá? Ela está totalmente colada a uma linguagem publicitária. Ela é uma linguagem publicitária. E o turista, a maioria do tempo, ele está lá incorporando essa linguagem, produzindo lá imaginários, desejos, de se projetando na experiência. Então, assim, a semiótica do turismo vem trazer também essa perspectiva da gente utilizar a linguagem específica, mas com essa base aí de responsabilidade, né? De uma sustentabilidade comunicacional. Tá, Mandacaru, que está aí, né? Essa para você, né? Tá? Mas compartilha aí umas ideias. Bom, mas aqui voltando. Então, a semiótica do turismo, vamos pensar assim, nas nossas viagens. A gente está numa viagem aérea, a gente desce no aeroporto e vamos lá, começamos a interpretar, né? Saímos lá do gate, entramos no saguão do aeroporto e olha daqui, pega um táxi ou você é recebido por um transfer. Tudo está produzindo significado. Tudo está produzindo sentidos, né? E você, antes disso, porque hoje em dia não tem como tirar isso, já teve suas impressões pré-estabelecidas aí, olhando um site, ou tendo a narrativa de um amigo que foi para o mesmo local, para o mesmo destino, você já tem ali um imaginário formado, tá? Então, tudo isso, esse conjunto de linguagem, vai qualificar ou não a sua experiência no local. Tá? Então, a semiótica é super importante por causa disso. Então, não adianta eu bolar aí um roteiro hiper bacana, se lá na outra ponta, na hora do receptivo, o pessoal falhar e falhar mal. Porque, semioticamente falando, toda aquela mensagem, aquela produção de sentido, tudo aquilo que eu fiz a pessoa se projetar na experiência vai para o água abaixo. Então, a frustração é muito grande. E ela vem da onde? Dessa base semiótica, tá? Tanto que a gente tem aí a semiótica psicanalítica, né? A gente trabalha muito em semiótica. É verdade. As questões aí afetivas, né?
o que aquela cor ali está produzindo, o que aquela árvore no meio daquela foto está significando, né? O que é aquele Cria signo. sentimentos, né? Pode sentir solitário, pode sentir para refletir na vida, pode sentir que é um destino que eu... Aquela identificação, né? Que eu acho que a semiótica ela causa isso. Ela bem aplicada, ela quando bem compreendida a comunidade ou o público que você quer atingir, acho que ele sabe entender que ele está procurando um lugar para ele se isolar da tecnologia, alguma coisa assim. Você vai trabalhar imagens que ajudem a eles ter esse sentimento, né? E com imagem a gente consegue construir isso, com Exatamente. vídeos, né? Com os textos. E acho que também uma questão que mostra muito bem quando você acerta ou erra a questão da aplicação da semiótica. Por exemplo, signos, né? Voltando em signos, aquelas placas de sinais, sei lá, para trilha. Quem está acostumado com trilha, trilheiro, tudo, ele bate o olho e já sabe que ali é uma proposta para o público que ele se encaixa. Para quem não faz ideia daqueles símbolos, daqueles sinais, não capta a ideia. E é o que às vezes a gente faz, a gente tenta forçar, né, acreditando que a gente tem um público que vai deduzir, né, vai cair a ficha, vai entender, nossa, aquilo é para mim, mas usando, não sabendo utilizar, você pode criar um ponto de interrogação, a pessoa não se conecta, não entende e você perde, né, a força da mensagem que você queria levar. Vai chegar para alguns que vão interpretar, mas se você tem dentro de uma comunidade, de uma audiência, de um público, muitas variáveis, né, existem agências que têm esse público, né, que é trilheiro, público que é turismo de luxo, público, ele atende múltiplos públicos, e quando ele quer tentar falar com todo mundo, uma hora ele não vai conseguir falar com todo mundo, né? E aí acho que ele tem que começar a entender que direcionar a comunicação dele, construir um CRM, uma base, disparar isso para aquele público que vai entender e absorver, porque se ele tenta sempre ser muito generalista para querer atender todo mundo, ele nunca vai conseguir comunicar o que ele tem de potencial para aquele público que gosta de trilha, para aquele público que gosta de um turismo de luxo, para aquele público que gosta de um turismo de aventura, ou um turismo de... Né? Então, eu acho que a gente às vezes peca muito nisso, de querer também tentar falar com todo mundo e não conseguir falar com ninguém, porque a gente tem que, né, explorar o repertório de cada público que a gente quer trabalhar para ser mais efetivo, né, para ter mais qualidade na comunicação. Seria mais ou menos isso também, né? Sim, porque, veja bem, pessoal, quando a gente fala de semiótica, eu mesmo dou mais enfoque, né, aqui, pelo menos no meu livro, na semiótica visual e na semiótica verbal, né, no ciclos. Mas, na verdade, é um conjunto que vai acontecer ali na experiência, né? São sinestesias que a gente fala. Então, é algo que toca a tua pele. Naquele momento você está ali, vem um perfume que te remete a uma outra coisa. Agora, você imagina, você pega uma agência que faz tudo e não faz nada, você tem aí uma expectativa que você vai conseguir realizar aquilo que você viu. Muitas vezes não foi nem no site, não foi no Instagram da agência, foi numa revista, foi em outros lugares, ou então porque amigos foram, visitaram, gostaram e fizeram uma narrativa muito bacana sobre o lugar. Chega lá, você fala, meu Deus, isso aqui é a trilha? Você não gosta disso. Acontece bastante. É o que acontece. Não é isso que eu quero. Uhum. Tá? Então, assim, enquanto comunicação e semiótica, a gente tem que procurar saber o mínimo possível para poder aí estar construindo uma comunidade, né, bem interativa, tá? Para ter parceiros interativos, né? Que eu acho que isso é algo muito, muito importante. E também para poder interpretar os feedbacks desses clientes, né? Uhum. Tá? E assim, qual que é... Não, pode falar, o cliente desculpa. nem fala nada, né? Assim, claramente. Você é que tem que lá estar interpretando o que ele realmente precisa, né? E não o que a sogra vai esperar bom para o contato. Sim. Mais ou menos assim. E assim, de forma geral, assim... Oi? Posso falar? Pode, mas tem uma pergunta, que para mim está meio parado, e parando uma pergunta aqui. Pode ir. A semiótica vem para o turismo como forma de tornar a linguagem universal para todos entender o que
aquela imagem que vai passar sem ter um texto. Olha, na verdade é o seguinte, a semiótica do turismo, ela é a linguagem do turismo. Então, ela é uma linguagem universal. Os signos são universais, tá? Mas os contextos são locais, tá? Entendeu? Então, você vai trabalhar numa coisa universal, mas sempre tendo em vista o que acontece ali naquele local, naquele contexto, tá? E a imagem, seja um vídeo, uma fotografia, enfim, ela é muito importante para o turismo, porque ninguém sai de casa para não ver nada. Né? Então, o turismo é muito movido por conta das imagens reais, né? E aí a gente tem a imagem do imaginário, tá? Mas aí, isso aí um dia eu e o Thiago podemos juntar uma outra live, que é uma outra história. O texto, ele faz do quê? Ele ancora, tá? Ele dá uma facilitada, ele ajuda a persuadir, tá? As pessoas. É mais ou menos isso. E serve como reforço também, porque às vezes visualmente você vê uma foto e não sabe onde fica aquele local, e você precisa dar um significado para aquilo. Aqui são as Ilhas Maldivas. Se você não tem esse repertório para bater o olho e saber onde é aquele local, e a gente vê muito isso, né, doutora, que o pessoal usa imagens achando que as pessoas vão adivinhar onde é o local, né? Vai passando, pá. Eu digo assim, olha, vocês querem mesmo aprender a fazer conteúdo bacana, né? Olha as revistas em turismo. Olha o que eles publicam. Eles são muito bons, tá? O texto é muito bom, né? E tudo que está ali, gente, é semiótica do turismo. Sim. Tá? E principalmente quem tem a proposta. Desculpa, doutora, pode falar. Não, só para quem não entendeu, assim, semiótica é a ciência das linguagens. Semiótica do turismo é a ciência da linguagem do turismo, tá? Agora, ao mesmo tempo que é ciência, é método. É isso que vocês precisam entender, né? Que é a proposta do meu livro. É uma coisa para ser aplicável, entendeu? Para ter um sistema, tanto para pesquisa, quanto para você colocar em prática. Então, quando eu estou sugerindo para vocês olharem aí os endereços do pessoal, mesmo no Instagram, tá? A Viagem Mais, ela trabalha muito bem, tá? Toda essa questão das imagens, o texto, é para vocês poderem cruzar o que está no livro, que eu estou dizendo aqui, o Thiago está dizendo ali, com o que eles estão publicando, porque eles sabem o que eles estão fazendo. Tá? Aí vocês vão ver, poxa, até porque existe já um imaginário muito forte com relação à linguagem do turismo, né? Por isso que é universal. Tá? Sim. Mas legal. E o que a gente ouve muito também é que ouve a palavra análise semiótica, estudo semiótico. A gente, quando escuta muito sobre semiótica, é sempre uma referência a estudo, a análise, não é muito prática, né? Porque eu acredito que muita gente acaba praticando semiótica sem saber que está praticando. Então, por isso acabam surgindo esses estudos, essas análises, porque as pessoas fazem de forma espontânea, ou do feeling, né, do sentimento que ela tem, mas se elas fizessem mais a prática, igual a senhora coloca no livro, que é um pouco mais essa pegada prática, que faz a análise, mas traz para a prática, porque começa a mostrar que se você entende um pouco mais não tão a teoria, mas algumas técnicas, você já começa a melhorar muito mais a qualidade. Você consegue se conectar com o público, porque você entende que signos eles precisam para estimular os desejos, para estimular o que ele precisa, fazer ele se mexer, sair do lugar. Não necessariamente tem que ser lugares conhecidos, né? A gente citou aqui, porque a pessoa vai associar a Torre Eiffel, alguma coisa. O desconhecido é incrível dentro do turismo, porque ele estimula ainda mais sentidos. Só que você não pode deixar a pessoa à deriva. Você vai estimular ele, né, para o desconhecido, vai pegar na mão dele e vamos conhecer o desconhecido comigo.
Por quê? Você acaba apresentando algo desconhecido e não preenche esse vazio, ele vai continuar a jornada em outro lugar, no seu concorrente, outra pessoa. Você estimula isso, né? Então, eu acho que quando você começa a entender que o foco não é como você leva a mensagem, mas quem está recebendo do outro lado, ele vai conseguir entender essa mensagem. Então, uma combinação, acho que, de Exatamente. fatores de conhecer o seu público, né, que é onde você vai acertar mais, e aí começar a produzir conteúdo, construir associações visuais, associações em vídeo, entender o que ele quer mesmo e entregar na hora certa. Eu acho que é essa combinação que tem que ter e que a gente faz muito organicamente, não achar, olha, agora acertei, nossa, agora o que será que eu errei? E se ele faz uma análise semiótica, né, como a gente fala, ele vai entender onde ele errou. Porque ele não se conectou, nossa, acho que eu achei que eles iam entender isso, achei que eles iam se identificar com isso, porque, então acho que esse achismo, uma hora ele começa a se acertar cada vez mais, que a gente vai ajustando isso, né, doutora? Eu acho que seria mais ou menos isso, né? Tem que parar de fazer a coisa inconscientemente, né? Você tem Uhum, que ter consciência que aquele conteúdo que você vai publicar, no caso aqui do Instagram, ou que você vai inserir dentro de uma estratégia de comunicação turística, ele tem um sentido. E será que é esse o sentido correto, né, uhum, para expressar aquilo que você deseja? Será que o teu enunciatário lá, que a gente fala enunciador, aquele que manda o enunciatário, uhum. vai captar, vai conseguir interpretar, tá? Assim, olha, pessoal, na Europa ainda, na Europa eles trabalham muito com essas equipes, tá? Em várias áreas, é, de arquitetos, semioticistas, linguistas, marketing, todo mundo junto. Aqui no Brasil, áreas da Globo, para falar sobre sustentabilidade. Quais são Olha. os sentidos da sustentabilidade? Então, isso assim, eu fiquei com inveja, não, eu achei maravilhoso, porque está abrindo portas. Né? Com certeza. Inclusive, para mim. Agora, na Europa, Estados Unidos, isso acontece muito mais frequente, é algo normal você ter lá um semioticista, tá? A Entendi. ideia hoje da live é que vocês façam perguntas para a gente poder dar dando exemplos também. Então, assim, bora lá, né, pessoal? Pode perguntar, né, Tiago? Sim, por favor. Estamos aí. Essa é a ideia, tá? É descomplicar para vocês aplicarem, tá? Na Aquela dúvida que está prática. coçando aí, que você queria tirar, ou tirar a dúvida para saber, será que isso é semiótica? Porque você deve estar refletindo, tentando associar, né? De repente a chance de você perguntar. Mas pegando o gancho aqui, eu até conversei hoje com a Carola da Mandacaru, que estava conversando, e surge essa questão de associar a essa grande tendência do, do turismo responsável, né, dessa preocupação sustentabilidade e tal, e que o turista que realmente é responsável, é sustentável, ele não engole, tipo, fácil você. Ele entende quando a empresa está querendo se pagar de bonitinha, de sustentável, e ela identifica quando ela não é, sabe? Quando ela está querendo usar isso como ferramenta de marketing. Porque ela não precisa gritar para todo mundo falar que ela é sustentável, que ela é verde, que é tudo mais. Não, os produtos que ela tem para oferecer, o jeito que ela comunica e se preocupa realmente, quem é o público percebe. Então, essas empresas que querem se pintar e abordar disso, elas têm que entender que o público não é bobinho, ele é um público mais específico, ele entende realmente, ele tem um repertório, quando ele percebe que aquilo ali, que o cara só está tirando um canudinho de plástico ali, está querendo dizer que é alguma coisa, não quer dizer tudo isso. Então, entender isso é importante, porque é respeitar também o repertório que a pessoa tem, para não subjugar que ele é um ignorante, né? Que ele vai entender a mensagem, né? Então, quem é realmente responsável, quem é realmente sustentável, não tem que ter esse trabalho tanto, porque ele realmente entrega isso. Então, é uma dessas questões que a gente tem que. Na verdade, sei lá, eu tenho uma opinião um pouco polêmica a respeito disso É, tudo, tá? Eu acho que é um grande discurso, né? Ele vem aí há 10 anos muito forte. E o que acontece especificamente com o turismo
é que o turismo sempre está um passo atrás das outras áreas em termos de comunicação e marketing. Tá? É E verdade. aí, nesses grandes players, e aí a gente pega desde os grandes operadores aos hotéis, me desculpem, mas é isso mesmo, eles se acham, né? Então, eles não estão aí ligados, na verdade, no que está acontecendo com os outros nichos, que já estão lá para frente, que esse mesmo cliente que está aí a ponto de viajar na sua companhia aérea X, certo? Nacional, tá? Já comprou N produtos, já usou N serviços de outros nichos que sabe como responder essa questão do discurso sustentável, mas o discurso continua aí. E ele é um discurso perigoso, né? Por isso Uhum. que assim, tem muita gente pesquisando, tem uns resultados assim hipercríticos. Eu mesmo tive dois colegas aí, dois de doutorados aí fazendo um trabalho bem bacana, mas crítico, crítico, crítico em relação à sustentabilidade. Agora, no Uhum. turismo, vem ainda umas preocupações que estão engatinhando, entendeu? Uhum. Então, quando ela fala, e você está falando aí, é isso aí, o pessoal se acha, né? Não somos Uhum. nós os pequenos, mas os grandes, Sim. eles acham, e está tudo mudando, né? O mercado que está virando de ponta cabeça, tá? Então, vamos nos abrir para Verdade. o que está acontecendo nos outros, em termos de marketing, de comunicação e de discurso, né, pessoal? É, mas eu acho que é uma coisa natural, acho que vai evoluindo, o pessoal vai percebendo mais onde está errando, né? Mas é um caminho natural. Realmente o que você falou faz sentido que a gente às vezes é um pouco atrasado na forma de comunicar. Né? Ou a gente ainda é muito arcaico, né? A gente tem a tecnologia toda a nosso favor e a gente sente que a gente não está explorando ainda. A pessoa ainda faz aquelas fotinhas que vai pôr no folder, acreditando que botar embaixo do braço e ir para uma feira, ela já fez o trabalho dela que podia fazer, né? Então, a comunicação ela tem que evoluir um pouco mais. Né? Eu acho que também existe essa questão dos grandes players que às vezes, em vez de ajudar, atrapalham, mas eu também sei que tem grandes players que ajudam muito, principalmente levantando essas grandes pesquisas que a gente tem, que ajuda a dar um norte, né, mas que não são perfeitas também, né, eu acho que tem que ter um ajuste, mas normalmente, né, as pequenas hoje parece que estão percebendo mais essa necessidade, porque elas têm que, Eu não acho, tem todo esse eu acho. investimento disponível para poder se divulgar, para chegar onde ela pode chegar, e ela acho que está começando a se mexer realmente e entendendo. Né? Eu acredito que essa linguagem semiótica pode ser que não. O uso da semiótica ela não é a solução, né, a mágica, mas pô, um pouquinho de entendimento que tiver, um pouquinho da técnica, um pouquinho que, né, do livro que conseguir ler também, eu acredito que já começa a dar uma base. Você vai começar a olhar para a fotografia que você tem no seu banco de dados ou no que você vai começar a pedir para alguém produzir para você, você vai ter uma noção um pouco muito mais aquele toque sutil que você acha que é sutil, mas que vai fazer toda a diferença na estratégia. Você entendendo quem é seu público, você vai encomendar fotos, vai encomendar vídeos produzidos, né, com toda essa essência da semiótica. Então, eu acredito de verdade que quem participou aqui da live, que acompanhou até aqui, entendeu um pouquinho, acho que amadureceu um pouquinho o entendimento. Ela ainda é mais profunda que isso, né, doutora? Não é só isso, é muito mais do que isso. Não é Só que só com um isso. pouquinho, com um pouquinho que a gente pincelou aqui, acho que já começou a dar sentido. Começou a entender que, poxa, que se É, estudar um pouquinho mais, né? sim, é a mesma coisa. Está muito na moda falar sobre storytelling, né? Sim, total semiótica. Storytelling é narrativa, é pura semiótica, é começo, meio e fim. Na semiótica do Uhum, turismo, você faz isso, entendeu? Na hora que você chega lá na narrativa. Você vai escolher o quê? sim. As palavras adequadas para contar a história que você quer contar, daquele pacote, daquele produto. Eu vejo alguns posts que acaba seco, né? Uhum. Vai lá, pum, e você fala, gente, acabou, cadê o resto? Eu não posso realmente entrar comentando tudo que eu vejo, porque senão eu vou passar por metida e muitas vezes até já passei sem estar querendo, mas assim, eu falo, gente, mas assim,
Vamos olhar com carinho essa narrativa. Isso é storytelling. Tá? Sim. Copy linguagem persuasiva. A semiótica do turismo te dá tudo. Sim. Agora, ela é um método para ser aplicável, mas como tudo precisa de dedicação, tá, pessoal? Então, não acho que no primeiro post que você for lá escolher uma foto, troféu. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou falar publicamente o que é, porque eu fiz parte, tá? Foi um convite. Eu participei a convite do professor José Gândara, que já faleceu, quem estiver aí conhece o Zé. O Zé estava fazendo um pós-doc profissional em Itaipu, tá? E aí ele pediu para a gente fazer umas análises, né? 6, 7 pesquisadores, e no meu caso, né, eu fiz lá do polo astronômico das fotos. E a gente foi, apresentou, etc. e tal. E aí, assim, qual foi a minha sugestão? Que não tinha foto troféu. O que é foto troféu? É uma classificação, assim, que eu criei, que são aquelas fotos que a pessoa aparece, tá? Ela aparece, ela diz, eu tô aqui, entendeu? As Olha selfies que bacana. também. Se identifica comigo, tá? Na verdade, é o troféu para quem viajou. Eles começaram a usar e eles publicam muito fotos troféu. Assim, o Instagram fez assim, deles. Uma única mudada só na foto, tá? Tanto que o Zé, na época de síntese, você vai me prometer. Você não vai parar de estudar fotografia. Eu falei, não vou não. Zé, pode deixar que eu vou continuar. Isso porque depois ele sabia que ele viria falecer, tá, pessoal? Então foi assim. Poxa. Ele falou para mim. Então é assim, Mas muito legal. Né? Tem um porquê. Então vamos usar foto de troféu. Então você tem aí um cliente que te mandou uma foto muito bacana de um determinado destino, sabe? Não é foto de mulher naquela, sabe? Se mostrando demais. Nada plastificado, né? É algo real, é algo que se eu vou bater o olho, é a realidade. Então, por que só postar no Stories? Por que não posta também lá no feed? É verdade. Né? Mas faz sentido. As pessoas que acham que... social. É uma prova, né? Sim. Foto troféu. E a prova social tem uma força, né? Porque ela é representada ali naquela imagem por uma pessoa comum, não por uma modelo, não por uma famosa, não por alguém que poderia simplesmente estar sorrindo porque foi paga para fazer aquilo, né? São pessoas reais, vivenciando experiências reais, e você consegue se colocar mais no lugar dela e colocar no lugar de um artista, no lugar de alguém, né? Você até acaba... tipo, o seu público não se identifica com aquela referência da semiótica também, ela associa aquela pessoa como uma pessoa arrogante, uma pessoa ruim, ela pode até... Tanto que a gente percebe muito isso, né? As marcas hoje tirando garotos propaganda porque fizeram algo preconceituoso, algum problema, porque associa muito, né? A marca dessas pessoas, né, tem um poder que pode estar muito bem um dia e ela despenca no outro dia e carrega tudo junto, né? Então, a prova social, ela tem uma força, às vezes, tão quanto forte colocar um famoso. Porque eu estou falando no nível daquelas pessoas que eu gostaria que estivessem ali experimentando aquilo. E você, querendo ou não, quando a gente vai vai ver um hotel, num site, ou ver algum lugar, algum destino que você quer ir, você também quer ver fotos de pessoas, né, que fizeram. Você entra às vezes no álbum de foto, ou pesquisa o local quem tirou foto antes de ir para aquele local, para ver se todas as fotos que você viu realmente é bonito, passa muito por isso. Será que a água é tão cristalina desse jeito mesmo, né? Um tratamento, aí você vai lá e vasculha e vê fotos de pessoas comuns, né? Pessoal que levou uma câmera comum, simples, celular, e vê, nossa, é isso mesmo, né? Então, eu acho que essa... imagens verossímeis, né? Quer dizer, isso. Na verdade, é aquilo ali. Então, assim, retomando a semiótica do turismo, existem várias categorias de imagem. Né? Eu tenho uns posts, depois vocês dão uma olhada, tá? Isso, pessoal, segue o perfil da doutora, é uma fonte de conteúdo quase que diário, né, doutora? Semanal, certeza vai ter muito conteúdo legal. Ela retoma também... Não, né?
É, é legal que eu gosto que você às vezes retoma algumas postagens mais antigas, que a gente não é da época que já acompanhava, né? E às vezes a gente tem tempo de voltar no feed para ver tudo, mas é legal que vai trazendo assuntos que ainda, por mais seja de 1 ano, 2 anos atrás, super atuais, super úteis. Então eu aconselho muito que acompanhe. Se quer se atualizar um pouco mais, não quer comprar o livro ainda, vai acompanhando o conteúdo dela. Comprou o livro, Não, compra assim ótimo, o livro. continua. Não, mas é um livro que realmente está aqui que sempre precisa. Na hora que eu vou pensar numa estratégia de imagem, alguma coisa assim, eu tento ver, será que, né, ajuda, né? Então ajuda a ter. É um repertório que vai aumentando daqui a pouco, né? Doutor, não preciso mais abrir o livro, já vai estar mais natural para mim, né? E eu já posso Sim, até, sim. até passar ali para frente, né? Continuar espalhando aí a ideia da semiótica, que eu acho que é um diferencial hoje no mercado, até para o estrategista não, de repente, aquele que trabalha mais próximo com a imagem, que trabalha mais próximo em tentar encantar o cliente, tentar atrair ele de alguma maneira, é uma ferramenta, acho que muito importante, né? E os textos, né, pessoal? Tem que saber usar aí as palavras mágicas que eu chamo do Com turismo. Todo certeza. nicho tem aí as suas palavras, né? No turismo é super tudo ai, meu Deus, Adjetivos. adjetivado. Tudo é must, tudo é o melhor lugar do mundo. É super É, étnico né? Não tem lugar ruim, né? quando não tem o que E isso falar, quer falar que é o melhor, né? é o melhor, tudo é o melhor. Então, assim, saber utilizar isso no seu texto, entendeu? Numa legenda, é Uhum, super importante. Cores, né? O turismo vive de cor, entendeu? com Não certeza. tem como falar. No começo que Bom, me doutora, perguntava, você não quer ter o feed bonitinho de cor? Eu falei, não, meu feed tem que ser super colorido. Turismo é assim. mas legal. Oi, Ó, falta agora a gente está quanto? chegando, estamos chegando aqui, acho que faltam uns 8 minutinhos. Se ninguém tiver mais alguma pergunta, alguém precisar de, né, saber mais alguma informação aí, se quiser deixar uma mensagem aí já, doutora, para a gente ir encerrando. Não sei se alguém acha que vai ter mais alguma dúvida, mas se tiverem, manda para a gente no inbox, marca a gente, né? Não sei se alguém conseguiu aí pelo menos, né, registrar um momento aqui, que é legal, que é um momento, acho que para muita gente vai ser importante, para quem não sabia semiótica, no mínimo, saiu com alguma referência aí, ou pelo menos vai já saber o caminho para onde se aprofundar. E é isso. Quer fazer um encerramento então, doutora? Eu quero agradecer assim a oportunidade. Algumas pessoas não entendem também por que que eu assino meu DR, eu quero deixar claro. Que no começo eu não assinava, não, tá? Mas aí uma pessoa me disse, mas você é doutora. Eu pensei mesmo, né? Produz sentido. Se produz sentido, é Com semiótica. certeza. Então, é uma forma de eu demonstrar que em semiótica e comunicação turística, eu tenho autoridade mesmo. Eu não sou metida. Eu sou Sim, isso. Eu sou assim, tanto que eu merecimento. também não sou novinha, né? Eu tenho conhecimento. Então, assim, esse meu DR não é porque eu sou metida, tá? Ele, na verdade, ele tem um porquê em termos semióticos. Eu estou à disposição, eu tenho gravado, né, no meu perfil uns videozinhos, tá? Vocês assistam, que também fala de semiótica. Na Legal. verdade, o livro está aqui, tá? Quem quiser adquirir, eu já vou dar a dica. A Amazon está com desconto. Olha aí, gente. Aproveita. Ele é mais caro porque, pessoal, ó, ele tem muita foto e ele tem muita foto colorida. Dá para ver? Dá Né? Ele sim. tem coloridas, Que tá? precisa ser, né? Não deu para fazer todo 100%. colorido, porque senão ninguém ia comprar o livro, né? 100%, infelizmente. Agradeço muito o convite do Tiago. Estou aberta. Quem quiser também me chamar para palestra, se estiver aqui em São Paulo, tranquilo, tá, pessoal? Né? E podem me chamar, perguntar. Né? Eu estou aqui à disposição também para aprender com o que vocês conhecem, tá? Né? Porque eu tenho a Legal. minha área e cada um tem aí seu subnicho, vamos dizer assim.
Certeza. Bom, então, muito obrigado, pessoal, que acompanhou até aqui. Tá? Continue acompanhando, a gente vai ter muito mais conteúdo, muito mais lives. A doutora continua fazendo no canal dela outras lives com outros profissionais, né, doutora? Sempre tem alguma novidade legal, uma nova forma de você encontrar a semiótica pelas lives, né? Eu também continuo com outras lives, a gente já tem algo programado. Semana que vem vai ter os eventos, não vai rolar live, mas na semana seguinte já recomeça, então quase praticamente 2 lives por semana. Esse é o objetivo, pelo menos por aqui. E aí, continue acompanhando. Mas muito obrigado, de coração aí. Obrigada, viu, Thiago? E, ó, pessoal, valeu muito, tá? Muito obrigada, tá? Abraço. Pensem com carinho na semiótica. Propaguem a semiótica, tá? Façam isso, por favor. O meu perfil é por conta disso, tá? Tá bom? Tchau, pessoal. Ótimo trabalho. Até. Tchau, vai tchau. Vai ficar gravado, não vai, Thiago? Vai. Vou colocar a live depois no YouTube. O link vai estar na bio, aqui em cima. Tá. Provavelmente hoje à noite já vou subir ela. Tá bom, então. Obrigada, pessoal. Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.